Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mentalidade Delas. Aqui é um espaço para você, mulher, virar a chave por dentro e transformar tudo por fora. Eu sou a Aline Voltarelli e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber uma amiga querida de jornada pessoal e profissional. Ela é, vamos lá, terapeuta transpessoal, a gente se formou juntas, a gente tem uma jornada de experiências muito fortes. Ela é mentora de mulheres empreendedoras e facilitadora de constelação sistêmica. E antes de se tornar terapeuta, viveu uma vida no mundo corporativo que condiz, que tá ali muito junto da minha história também. Hoje ela busca essa transformação através de bloqueios invisíveis e movimento real e constante, consciente e constante. Seja muito bem-vinda, Jaqueline Neves, minha amiga linda. Muito bem-vinda a esse espaço, essa cadeira. Muito obrigada por você ter aceitado o convite e ter a coragem, viu, gente? Porque tem que ter coragem para sentar aqui e abrir a sua mentalidade. Sim, muito obrigada. É um prazer estar aqui, uma honra. Então, eu sou muito agraciada, feliz. Obrigada pelo convite, por estar aqui nessa cadeira e poder compartilhar, né, um pouco mais da minha história com você e com quem nos ouve. Com certeza. Né? Nossa com certeza. jornada juntas e essa minha jornada, experiência de vida. Com certeza, porque a gente trabalha, eu e a Jaque trabalhamos muito com o público feminino, a gente trabalha, né, com você, mulher, com a mentalidade, com tudo, mas a gente trabalha em mundos totalmente diferentes, né? Dentro do autoconhecimento, a gente trabalha com ferramentas e sabedorias diferentes. Então, uma agrega a outra, essa troca, essa sororidade, né? Essa troca feminina entre nós é muito importante. E é isso que a gente traz bem forte, né, Jaque? Sim, é onde a gente mostra que, de fato, tem compartilhamento, né, das informações. São ferramentas diferentes, mas que levam à busca da outra mulher para a transformação, para a excelência, para o encontro, para ela viver essa jornada. Exatamente. E aí, para a gente começar aqui, quero saber de você, um expose. Já teve vários expose aqui nesse podcast. E aí, eu quero saber o que você faz, Jaque, quando ninguém tá te olhando. Quem é Jaqueline? Eu danço. Ela dança! Dança assim, dança livre, leve e solto? Eu ponho uma música e vou super leve, fluida. Ai, que eu gosto de me movimentar. Eu entendo que esse movimento me traz pro eixo. Então, antes, inclusive, eu tinha vergonha desse movimento. E aí, me conta, quando foi essa virada de chave aí? Quando eu entendi que nada é bobeira. Para de pensar o que o outro pensa, me faz bem. Então, se me faz bem, é isso que eu quero. Então, às vezes eu tô muito estressada, tô com falta de foco ou ansiosa. Eu ponho uma música, que é até o que eu indico. Eu ponho uma música e solto. Solto o corpo. O corpo fala, né? Sim, então, eu sim. deixo ele trazer o que às vezes eu não tô conseguindo. Muito mental. Então, o corpo precisa trazer essa fluidez que às vezes eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo. Então, eu danço muito. Danço com as crianças, danço sozinha. Ai, que delícia. Eu falo que quando parece que vai fundir o motor, né, daqui e daqui, o corpo é melhor para você liberar essa energia que tá estagnada, esses pensamentos que não dão foco, que não constrói. Que delícia, já, que eu também sou de dançar, às vezes. Sair andando por ali, mexendo o corpo, acho que faz bem, né? Faz. Eu voltei a fazer aula de dança. Eu também. Então, é A maravilhoso. gente tem mais isso em comum, né? A dança. A dança. Que vem trabalhar o nosso feminino, vem Sim. trabalhar a nossa consciência, né, em vários níveis. Então, eu coloco a música e é a minha forma de relaxar. Que legal, Jaque.
Muito boa, muito bom. Dançar sempre é bom, mexer o corpo sempre é bom. Mas agora entrando no nosso assunto mesmo, na mentalidade, não que isso não seja, né, questão de mentalidade, questão de quebrar paradigma, quebrar padrões, repetições, neuras, crenças limitantes, tudo isso, o dançar mexe muito com isso, com a gente, né, com esse padrão. Mas eu quero saber de você, Jaque, qual foi a principal crença que você precisou ressignificar para começar a viver a sua verdade, a sua vida de verdade, o que você acredita hoje como sua verdade? Sair do papel de fazedora. Conta isso daí. Porque, olha, gente, a gente escuta muito aí. Você tem que fazer. Traz isso daí. Então, vindo de um mundo corporativo de metas, né? Você tem que fazer, no final do dia você tem que dar resultado. E isso na caixinha do profissional, mas nós temos outras caixinhas, né? Então, esposa, mãe, tem a casa, tem tantas vertentes. E até eu buguei, né? Então, eu precisei bugar para entender que eu não preciso estar nesse lugar. E toda vez que eu estou nesse lugar, eu não estou em mim. Então, essa foi a minha chave, entender que a minha essência, eu tenho uma facilidade, sim, em estar organizando, faz parte de mim estar ativamente, mas até que ponto não é para fugir de mim. Entendi. Porque senão, esse superpoder vira uma maldição. Exatamente. É o que eu sempre coloco, né, Jaque? Eu sempre trago isso também, não só em consultório, mas para minha vida. É que o que nos sabota é os que nos impulsiona. A diferença é que um está no extremo e o outro não. A gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Porque a maldição tá lá no extremo. E o superpoder também, que também muitas vezes te suga, né? E te impede de desenvolver outras habilidades, fica no outro extremo. Quando você consegue alinhar isso, você traz isso, né? Eu falo que é trazer de volta para casa. Com certeza. Né? A casa essa é o coração, que é um lugar difícil da gente acessar. Com certeza. Né? Então, quando eu saio dessa posição de só fazendo e eu reconecto com o meu propósito, eu estou fazendo tudo isso para quê? Qual é a intenção, Qual né? é a intenção? É para o outro ou é para mim? Então, eu volto muito para esse lugar. É para mim? Faz sentido? É o que eu quero? Então, tá bom. Então, nesse momento, eu vou fazer mesmo, porque precisa. Tô numa missão, tô num novo projeto. É alguma demanda? Sim. Mas se não, a gente aprender a relaxar também, né? Aprender que eu tenho utilidade sem estar fazendo algo. É aquela questão... Quem sou eu fora do vazio? Exatamente. No vazio. Naquele momento do ócio, né? Do ócio. Gente, eu sempre falo isso, já que é impressionante. A gente idealiza, nós mulheres, quando compramos nossa casa, em comprar um sofá belíssimo. Às vezes parcela o sofá, gente, em 24 vezes o sofá. Paga uma nota no sofá. E a gente não senta no sofá. A gente não curte o sofá. E aqui o sofá, gente, é uma metáfora, né? Porque às vezes você compra um carro e não usa o carro. Você compra uma cama, você não usa uma cama. Você compra uma casa na praia, que às vezes é um sonho, e você não vai curtir. Ou se você vai, você tá pensando em outras coisas. Lógico, não né? tá ali, não né? Tá ali. Não tá ali. Então, esse é o lugar que eu venho buscando. É a minha virada. É estar com presença. É buscar a presença para mim primeiro. Sim, senão não faz sentido. Tem que Senão estar não faz congruente, sentido. né, pra você, né? Sim, mas é um trabalho diário. Com certeza. Gente, com é um certeza. trabalho diário. Eu falo assim, eu não sou católica, né? Mas eu entendi depois de uma certa idade, até com o padre Domingos Cunha, que é meu mestre no Eneagrama e tudo mais. A gente vai trazer mais sobre Eneagrama aqui também. Mas assim, o Domingos Cunha, ele traz assim, orai e vigiai. Ele sempre falava assim, orai e vigiai. E aí eu fui entender, depois de velha assim, já 30 anos, 20, quase 30 anos, eu fui entender o que ele queria dizer com esse orar e vigiar. E o que isso vem trazer pra gente. Que orar e vigiar é isso. Vigiai seus pensamentos, suas emoções, o que você tá fazendo. Orai, estar presente. Porque quando a gente ora...
Ativamos um estado de presença pleno. Exatamente. É trazer a consciência, não do mental, mas do coração. Exatamente, exatamente. E do corpo, né? E do corpo Integrar. inteira. O que a gente traz muito na transpessoal, né, Jaque? A psicologia transpessoal, para quem não conhece, é uma escola da psicologia que considera o trans, o além da pessoa, né? O transpessoal acima, então o além. E uma das coisas que a gente trabalha muito é essa integração. Corpo, mente, espírito, alma, emoções, né? Que é o reis e tudo mais. E essa intuição, porque quando a gente tá nesse centramento, as coisas acontecem, né? Acontecem. E tudo importa. Tudo importa. Tudo Exatamente. importa. Eu gosto de trazer a jornada do Mágico de Oz. Eu trago muito essa jornada no meu trabalho. Porque eu sempre falo que nós sempre vamos estar num caos. Quem falar que não tá em um caos, né? Com Se certeza, levantar a minha a mão. cabeça é caótica. E esse caos, a gente sempre tá buscando se conectar com os elementos que vêm junto com a Dorothy. Que é o leão, é ter essa coragem pra Força, vivenciar corpo, essa né? tonacidade. Isso. Uhum. O homem de lata, que o que ele deseja é ter um coração. Quantas vezes a gente deixa de sentir Exatamente. e sentir? Porque você fala assim, o que você tá sentindo? As pessoas falam, peraí, deixa eu pensar. São coisas totalmente diferentes, Sim, né? Então, as pessoas buscam também esse coração e têm dificuldade de encontrar. E o espantalho, que ele também ele quer uma mente. Quantas pessoas também só ficam no sentir ou no na fazer. ação, Uhum. né? Para não pensar. Então, é essa união que faz muito sentido. Que legal. Não, faz total sentido. Total sentido, né? Porque mente, corpo e espírito, eu falo muito isso, gente. Corpo, mente, emoção, espírito. Quando tá conectado, quando tá alinhado, as coisas na tua vida fluem. Só que aqui a gente traz o tema de mentalidade, que pra mim, eu não sei o que é pra você, aí você posso passar essa bola pra você contribuir aí. Mas pra mim, mentalidade é justamente essa congruência, esse alinhamento, né, da mente, desse sentir, né, dessas emoções e o corpo. Eu concordo. Eu falo que é a tríade, é o sentir, o Exatamente. pensar e o agir. Exatamente. Precisamos estar em congruência Com certeza. para viver um propósito. Muito nós falamos de abundância, prosperidade, Missão de vida. missão de vida. Mas se você não tiver esses 3 pontos alinhados, não conecta. Não conecta. Como pra você, como que é a forma de pensar dentro dessa mentalidade, agora falando sobre essa questão mais específica das mulheres, né, que é a sua praia, que é a minha praia, que a gente tá aqui falando para esse público, como que essa forma de pensar, ela influencia na nossa vida como mulher, né? Essa mentalidade, essa forma de pensar no nosso dia a dia, que foi construída, o inconsciente coletivo, como que para isso? Como que você traz? Como que isso influencia para você hoje? 100%. Eu gosto de trazer muita visão sistêmica dentro Sim. desse conceito, né? Então, você trouxe um consciente coletivo, mas nós temos o consciente transgeracional, que é da nossa família. O que as mulheres da sua família pensavam? Quais são as crenças dessas mulheres? O que elas se limitavam em fazer? O que elas não podiam fazer e que tá aqui, ó, em você? Quantas vezes a sua crença é sua ou foi da sua mãe, da sua tia, da sua avó? E a gente só tá repetindo o padrão, porque essa é a zona de conforto, mesmo que seja desconfortável. Eu falo que a zona de desconforto, ela é confortável. Exatamente. Porque mudar dói. Exatamente. Porque você vai ter que questionar, né? Mudar e sustentar um novo padrão. Porque você ter uma nova consciência, até que não é tão difícil. Agora, você sustentar essa nova consciência e viver essa nova jornada. Aí que a gente separa as meninas das mulheres, né? A gente separa quem quer viver realmente um propósito, quem quer trabalhar muito com a prosperidade e quem quer continuar no papel de vítima, naquele papel de que só reclama daquilo, só quer ficar ali, que eu brinco, né, chafurdando na lama, né, então é essa zona de conforto aí que é desconfortável e que muitas vezes a gente não quer sair. Não. Né?
E às vezes é uma Por quê? escolha, tá, gente? Não querer sair é uma escolha e tudo bem. É aquilo, escolha e sustenta. Eu falo isso, deve falar isso todos os dias Perfeito. também. É. Eu falo, escolha, qualquer caminho que você escolha não tem certo, não tem errado. É a sua escolha, só tem a sustenta. Sustenta. E é um sustenta numa posição. Qual posição você sustenta? Na maturidade ou na Uhum. delegação da responsabilidade? Exatamente. Né? Porque É. tem ó céus, ó vida, eu escolhi isso e nada acontece. Ou ó céus, ó vida, não foi o melhor caminho, mas eu tenho a chance de fazer de novo. Com certeza. E é esse caminho de Porque assim, a vítima, ela não tem autorresponsabilidade, Não. né? Ela não chama essa autorresponsabilidade. Então, a pessoa, a mulher que fica nesse papel de vítima, só reclamando, ó céu, tudo acontece comigo, ai porque eu tenho o dedo podre, ai porque eu não consigo emprego, ai porque... Tudo isso aí, ai, se você tá começando a frase com ai não sei o quê, olha pra você, né, a autorresponsabilidade. Enquanto você tá culpando os outros, culpando a sua mãe, o seu pai, o que aconteceu com você na sua infância, você não toma as rédeas pra você. É um pretexto para você não olhar para o que dói. Exato. Aí eu volto no sentir. Exato. Porque não fomos acostumadas a sentir. Não, Né? infelizmente. Nomear Uhum. os sentimentos. Porque às vezes as pessoas não sabem nomear. Elas só sabem falar, estou feliz ou triste. Angustiada. Angustiada. Mas e a decepção? E a frustração? E reconhecer que você tá nesse lugar mesmo? Sim. Não é para sempre. Né? Mas é importante reconhecer para daí você poder passar para uma nova etapa. Com certeza, com certeza. E essa questão dos padrões, Jaque, e aí puxando já, aproveitando, né, que nós temos uma consteladora sentada nessa cadeira, gente. Eu fiz formação em constelação, mas eu não atuo diretamente com constelação, eu trabalho mais com direcionamento. Olha, eu acredito que isso seja importante, com as leis, com os padrões sistêmicos, com a lei. Eu trabalho muito com as leis sistêmicas, Sim. mais do que a constelação em si, o exercício de constelação. Mas, Jaque, eu queria que você trouxesse agora um pouquinho da Jaque profissional, porque a gente também quer, né, gente, uma contribuição aí. Claro. Como é importante esse olhar dentro da vida da empreendedora, né? Para essa questão de prosperidade mesmo, de dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Quanto esses padrões, eles impedem muitas vezes de entrar mais Pix na tua conta como empresária. 100%. Então eu falo assim, todo CNPJ, ele tem a cara do seu CPF. Então não adianta você reclamar da sua empresa que você não tem lucro, porque faturar é diferente de ter lucro. Exatamente. Vamos começar por esse conceito. Com certeza. Então, quando você fala, eu não tenho lucro, eu só vivo corrida, eu só trabalho e no final do mês eu não tenho dinheiro. O que está acontecendo aqui? Qual padrão você está repetindo? Eu gosto de deixar uma pergunta. Se você tiver sucesso, você vai desagradar a quem da sua família? Nossa, buguei aqui, tá? Essas perguntas, elas são poderosas, né, Jaque? Porque existem dois padrões. A pessoa que, por muitas vezes, ela empreende, ela tem uma empresa e ela vem dessa empresa familiar e ela sustenta essa empresa e ela tá sustentando um padrão que já existe. Mas ela quer isso? Ela tem liberdade para seguir com essa empresa do jeito que ela quer? Esse é um ponto. E por muitas vezes a empresa não anda porque ela não quer seguir esse caminho. Ou ela segue amarrada, seguindo o que era antes. Obrigada, né? Obrigada. Ou ela não honra quem deu a origem a essa empresa. Quer mudar tudo, Quer né, mudar Jaque? tudo sem honrar. E não tem problema em mudar. Então, só para trazer um contexto, a empresa ela é um sistema. O que é um sistema? Todos nós, quando nascemos, a gente pertence a um lugar. Então, vou trazer de trás para frente. Na família, a gente nasce onde já existe um pai e uma mãe, talvez irmãos. Ali criou um sistema. Quando você cria uma empresa, mesmo quando essa empresa ela é só você, por muitas vezes é o eu presa, Sim. ou até vir, você está formando um outro sistema com regras. E essas regras importam. Então, eu trago também assim, o que mais importa num jogo de futebol? As regras ou os jogadores?
As regras. Porque se eu não tenho regras, o que os jogadores vão fazer? Exatamente, não tem direcionamento, né? Não tem direcionamento. Então é muito importante esse empresário saber qual que é a regra dele na empresa, na vida pessoal e na empresa, qual que é o propósito dele. O que que ele faz? Ele presta só um serviço? Ele vende só um produto? Ou ele tem uma conexão por trás daquilo que ele sabe o bem que ele faz para a humanidade? Porque o nosso trabalho é uma profissão. Profissão vem de professar. Eu professo algo para o mundo. Quando eu entendo que eu professo algo para o mundo, por naturalidade, a prosperidade se abre. Com certeza. Com certeza. Eu trabalho muito com a prosperidade feminina, como um conceito de mentalidade, em base de 3 pilares, né? Que você conhece, que é o AMA, que é autoconhecimento, merecimento e ação com intenção. Que é muito pensando e baseado também, para criar essa metodologia, eu pensei nos padrões sistêmicos. Porque é isso, se eu não me conheço, eu não sei o que eu tô professando. Exatamente. Eu posso estar professando o meu melhor ou o meu pior. Sim, eu estou professando o que querem que eu professe Ou o que é ou o de que eu verdade. quero de verdade, né? O que está conectado com o meu coração. Exatamente. E muitos empresários, quando ele entra nesse mundo, ele esquece que a empresa tem, né, esse sistema, Sim, ele não olha e ele se perde. com certeza. E nessa perca, ele vai perder, ele não vai se conectar com os clientes, ele não vai se conectar com o propósito. Às vezes até que tem cliente, mas fica aquele faturamento que oscila muito. Não tem uma sustentabilidade, essa palavrinha de novo Não aí. tem estrutura, exatamente. Exatamente. Falta estrutura. E a estrutura é por trás daquele CNPJ. Uhum. Então é interessante olhar. E por muitas vezes a pessoa ela tá tão cansada que ela desconecta do que ela faz. Então a empresa é muito boa, o cliente vê a empresa dentro de uma metodologia, né? Quando a gente faz um exercício sistêmico, eu sempre coloco elementos cliente, talvez fornecedor, mercado, propósito, empresário. Às vezes tudo se conecta, só o empresário que ele não está conectado com a empresa. Falta Demais. algo ali para ele conectar. Ele tendo essa clareza nesse exercício, flui. Então, mulher, você que é empresária, não só empresária, mas também trabalha numa empresa, né? E é responsável, às vezes é líder dentro do mundo corporativo. Porque aqui o papo não é só para empresárias, né? Às Sim. vezes você tá num mundo corporativo, você não consegue prosperar dentro daquela empresa, né? Daquela cadeia, daquela hierarquia, né, Jaque? E é um bom ponto, Aline, porque muitas vezes o gestor, quando falando em hierarquia, ele entra numa empresa e ele não se sente sentado na cadeira do gestor Sim, como sim, líder. E se sim. ele não sente isso, quem está abaixo dele também não vai sentir. Não, É aquela porque a mensagem liderança por inspiração, né? É. Por propósito. subliminar, não é uma liderança na dominância. É uma liderança que, de fato, a pessoa, nossa, eu sou líder aqui, e ela coloca um respeito. Então, o exercício sistêmico também traz essa clareza. Aonde você está aqui dentro da sua equipe? Você está se sentindo um funcionário abaixo, ou você está assumindo a sua posição mesmo? Porque às vezes um time não funciona porque não tem o treinador. Olha, gente, vou deixar um convite já aqui, um compromisso da Jaque voltar. E aí, eu quero saber, vou trazer uma mulher, Jaque, pra gente, uma empresária que esteja com essas dores. Vou fazer esse convite agora, vou te comprometer aqui no podcast. De você fazer um exercício para as pessoas desmistificarem, para as pessoas saberem a importância que é olhar para você. Porque eu sempre digo, um CNPJ só é forte quando o CPF é forte. Não tem como. Você tá ali, né? É você, pessoa. Né? E aí, Jaque, já pegando esse gancho aí, eu queria que você olhasse para sua câmera ali e falasse direto com essa mulher. Uma mulher que tá olhando agora. Primeira vez que escuta essa palavra mentalidade, autoconhecimento, constelação, tudo isso que a gente falou aqui, o que você diria para essa mulher que está ouvindo tudo isso pela primeira vez e muitas vezes perdida, angustiada e falando assim, eu quero me conhecer, eu quero topar esse novo propósito, eu quero virar essa chave.
não é ainda a virada de chave, mas quais os passos que você falaria para ela começar, né, nesse mundo aí do autoconhecimento? Pare de se economizar na vida. O que isso quer dizer? Nós temos escolhas. Nós podemos parar de se economizar sonhando. Muitas vezes as pessoas deixam de sonhar porque ela acha que ela nem pode mais. Então sonhe. Sonhe para você poder ter metas. Das metas você realizar os seus sonhos. E quando a gente para pensar nos nossos sonhos, vem muitos gatilhos. Vem. Né? Será que eu vou dar conta? E aí começa seu próprio processo de autoconhecimento, de você olhar para sua mentalidade e observar os seus pensamentos. Eu estou conseguindo sonhar? Quando eu falo em economizar na vida, muitas vezes você vive numa posição de escolha. Ai, mas ou eu cuido da minha casa, ou eu cuido do meu filho, ou eu cuido da empresa, Cuido de mim, ou né? cuido de mim. Eu não tenho tempo. Quantas mulheres eu escuto falar assim, eu não consigo nem olhar no espelho. Então, é um exercício. Já se olhou no espelho hoje? Já anotou lá no seu caderninho qual que é o seu propósito? Quais são os seus sonhos? Sim, isso é tão importante, né, Jaque? Sonhar. E em cima do nosso sonho, começar a discutir, né? O por que que eu não consegui isso ainda? E às vezes um sonho, gente, é dançar, por exemplo. Sim, porque as pessoas olham algo tão grande e esquece do básico. E o básico funciona, gente. Exatamente. Eu gosto de uma frase que fala assim, o essencial é o simples. Exatamente. E eu também falo isso muito com as minhas pacientes, já que assim, a gente fica mirando lá no topo do Everest e esquece que para chegar na base do Everest é 2.800 barreiras que tem que ter. Então a gente fica lá e nunca vou chegar lá. Nossa, nunca vou. Comparando com o alpinista que faz isso há 50 anos, né? Você começou ontem, você é um bebê, você não tá chegando nem na base do Everest, você tá querendo subir o pico do Everest. E dizendo que você nunca vai conseguir, né? Então, assim, quando a gente coloca essas barreiras, a gente já vai logo de cara se sabotando. Exatamente. Porque cada um tem uma jornada. E é honrar a jornada. Exato. Honre os seus passos. Não precisa se comparar. Os seus passos são únicos. Com certeza. Porque a gente é única, né? Cada ser é único. Cada mulher, né? Cada ser humano é único. Então não Sim. dá pra gente falar. A caminhada da Jaque é uma, a minha é outra, das outras pessoas são outras, do meu marido é outra, da minha filha é outra. E cada um tem que ser protagonista da sua jornada e caminhar com isso. Sim. Agora, Jaque, pra gente fechar a sua participação. Gente, eu ficaria aqui horas nessa conversa, ainda mais sobre constelação, né? Ainda mais sobre constelação empresarial, porque a gente fala muito sobre constelação sistêmica familiar. E existe esse empresarial com foco no profissional. Então, se você tá aí, segue a Jaque nas redes sociais, depois vai aparecer aqui durante o episódio, porque ela fala muito sobre isso. Eu acho isso um tema tão importante, Jaque, tão importante, porque às vezes a questão tá no empresarial, que tá afetando o seu familiar, tá afetando... E os dois, né, são correlatos. Uma influencia a outra, mas é importante a gente saber que existe, né, outras questões. Mas pra gente encerrar aqui nosso episódio de hoje, a gente tem um ritual aqui no Mentalidade Delas. A gente tem essa caixa e ela tem essa chave. E essa chave aqui é a chave da virada. E aí, olhando nos olhos dessa mulher que está nos assistindo, conta pra gente qual foi a virada de chave da tua vida. E aí você pode contar a chave da virada, abrir a caixinha e tirar aí o seu resultado. A minha chave da virada é ter o poder de decisão, escolha e escolher consciente, mas não ter que escolher sempre um ou outro. Eu sou mãe ou sou empresária? Eu sou estudante ou eu trabalho? Eu sou tudo isso mesmo. Então, foi integrar todas as minhas versões, todos os meus papéis, entender que dentro dessas versões haverá pratinhos que vão cair, sim. Essa foi a minha chave da virada, que eu não dou conta de tudo e está tudo bem. Eu vou dar conta daquilo que eu preciso naquele momento.
Demais. Abre aí, traz o nosso resultado. Vamos aqui. ver o que tem aqui. Estou super curiosa. Tan, 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 tan. Lê compartilha aí o seu ouro. Olha, ouro em pó. A minha chave da virada foi entender que eu sou livre, livre para escolher, para recomeçar, para olhar com coragem para o meu próprio potencial e para parar de me comparar com outras mulheres ou com padrões que nunca foram meus. E o tesouro que você traz de tudo isso, né, Jaque? Só Sim. uma vida agora com propósito, né? É olhar para minha jornada na essência. Exatamente. E emociona. Sim. Gratidão. Ai, gratidão você pela sua verdade. Emociona. Pela sua entrega, por você trazer um pouquinho do que é a Jaque. Um pouquinho só, viu, gente? Que a Jaque é uma profundidade, assim. E compartilhar, sentar aqui. E eu digo que se uma mulher ver esse vídeo e trazer para ela uma virada de chave, já valeu a nossa vida, né, amiga? Com certeza. Com toda certeza. Ai, muito, muito, muito obrigada. Tô muito feliz. Muito obrigada de a você tá aqui. também. Obrigada pelo convite. E já fica o próximo convite, tá? De você vir aqui fazer esse exercício Com aqui. prazer, venho. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Aline. Vamos lá, dar um tchauzinho agora lá. Tchau! Tchau!